container antes do prazo. Nada é para sempre. Nada é para sempre. O para sempre sempre acaba. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vem simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. O episódio de hoje, nós vamos navegar por águas não tão exploradas ainda. Nós vamos falar de cabotagem. E para nos ajudar a desbravar esse mar de conhecimento, temos aqui 4 especialistas nos assuntos. Vamos às apresentações. Na minha esquerda eu tenho o Leonardo, te apresenta aí por gentileza. Então, eu sou natural de São Paulo, tá? Vim para Santa Catarina aqui desde pequeno, então atuo na logística já faz aí mais de 15 anos. Sou formado em comércio exterior pela Univille e também pela Imagine School na Austrália. Fiz um curso de International Business, também focando na área. E atuo aí nos últimos 5, quase 8 anos, porque eu tive uma parada aí entre estudo e tá trabalhando também na questão da cabotagem. Foco na cabotagem mesmo. Então, tanto que hoje eu represento a Login, que é um dos armadores de cabotagem. Show de bola! Na minha frente eu tenho Jelly Werner, já conhecida aqui no podcast. Explica de novo pela 30ª vez, eu acho, enfim. Quem tu é, Di, por gentileza? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Jelly. Eu sou profissional de comércio exterior, mas o meu dia a dia é inteligência logística. Então, eu trabalho todos os dias para minimizar os custos dos clientes com relação à importação, exportação. E não há nada melhor do que falar de cabotagem para exemplificar isso. Show de bola! Do lado dela temos a Aline. Te apresenta aí, por gentileza, Aline. Oi, tudo bem, todo mundo? Eu sou a Aline, eu sou formada em administração e atualmente estou cursando marketing. E eu entrei no comércio exterior em 2013. Foi lá que eu tive o primeiro contato com a cabotagem. Eu sempre digo que a cabotagem é a minha menina dos olhos, é o que eu falo com um olho brilhando, né? Então, é quase 7 anos aí dedicada ao internacional, com agente de cargas e com bastante foco na cabotagem, nas operações, estruturando a operação tanto internamente na empresa como junto aos clientes também. Show de bola! E por último temos Jailson, te apresenta aí, por gentileza. Olá, pessoal. Eu sou cearense, mas estou já radicado aqui em Santa Catarina já há 25 anos. Há 11 anos trabalho com logística, né? Trabalhamos na Politerminais, depois na TMN no Nordeste, um operador multimodal, e agora estamos a um desafio novo aí, que é criar uma companhia nova, também na área de multimodalidade, né? E focando principalmente o canal Cabotagem. Show de bola! Meu nome é Arlon Pereira, vocês já me conhecem aqui, toca a vinheta e bora pro papo de hoje. Mas tu quer cantar, Jelly? Que é imortal, Cara, não bom, morre no final. Enfim. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu recebi aqui um pouco de história. O termo cabotagem deriva-se do sobrenome de Sebastião Caboto, um navegador veneziano do século XVI que explorou o Rio Prata em busca da mística Serra da Prata. Esse transporte foi muito utilizado principalmente na década de 30 no transporte de cargas a granel, sendo o principal modal de transporte utilizado quando as malhas ferroviárias e rodoviárias apresentavam condições precárias para o transporte. E vamos embora para as perguntas. O meu primeiro passo aqui é tentar conceitualizar o que é cabotagem. O que é e como funciona na prática? Quem pode começar aí com a gente? Então, eu começo daqui. Acho que de forma bem simples é a navegação entre 2 portos do mesmo país. Bem simples, sem grandes discussões. Não chega a sair para águas internacionais. Não. Então, vou dar um exemplo prático que eu acho que facilita. Vamos lá. Então, a gente tem operações entre os portos aqui de Itajaí para Pernambuco, no porto de Suape, por exemplo. Essa é uma cabotagem. Um pouquinho mais distante, vamos aumentar um pouco esse trajeto aí. Nós temos operações em Rio Grande do Sul, que vai até Manaus, cabotagem também. Agora, se a gente tem uma operação como a gente tem daqui de Itajaí para Buenos Aires, esse já não é uma cabotagem. Por mais que seja mais perto do que Itajaí e Manaus, por exemplo, ele já não é uma cabotagem. Ele já entra no fluxo de longo curso. Mas na prática, Aline, como é que funciona isso? Assim? O cara, ele transportava o rodoviário de sempre dele, agora ele quer começar a cabotagem. O que muda assim no dia a dia da pessoa que vai contratar esse serviço?
Então, na prática, é muito mais fácil do que se parece. Né? Hoje, o que a gente encontra? O primeiro desafio, né? Chega no cliente, começa um cliente que não opera ainda com cabotagem, a gente fala sobre a cabotagem, ele já vincula ao transporte marítimo, a toda a burocracia que tem uma importação, uma exportação, tanto a parte de operação como a parte burocrática também. E, na verdade, o que a gente tenta passar é que tem essa parte burocrática, mas para nós que estamos nos bastidores, né? Para o cliente, funciona da seguinte forma: ele vai pegar o telefone, vai falar, Aline, minha carga está pronta amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, o caminhão, ou porta-container, ou a carreta aberta, vai estar lá na porta da fábrica dele, coletando a carga como se fosse um rodoviário normal. E aí, no fim das contas, depois ela chega no porto, tem algum trâmite que o cliente tem que fazer? Como é que é, Jailson, isso? Não, a liberação, via de regra, é bem fácil. Portar é a nota, você contrata o transportador, coleta no porto. Você tem algumas secretarias da Fazenda que existe um trâmite local com relação à questão do ICMS, mas de forma muito simples, você carrega a mercadoria e vai embora. Existe um tempinho que o armador disponibiliza para que você faça essa coleta, né? Eu acho importante também a gente entender que cabotagem, nós estamos falando somente de navegação marítima, né? A gente tem a cabotagem também em rios, o Brasil, inclusive, muito rico em rios aí. A gente tem de ponta a ponta quase 8.500 quilômetros. Se a gente colocar mais o Rio Amazonas aí, vamos dar 10 mil quilômetros aí de faixa. E se a gente também levar em consideração que numa faixa de 200 quilômetros do litoral, nós temos 70% da população, então você tem aí um mundo para explorar em termos de cabotagem. Show de bola. Só para complementar, eu acho que é legal também, do que o Jailson colocou, a questão dos 200 quilômetros. A gente teve um evento há 2 anos, me corrija se eu estiver errado, que foi a greve dos caminhoneiros. Certo. 2018, né? 2018. Isso, 2 anos. E, posteriormente, a greve dos caminhoneiros, até esse raio de 200 quilômetros, ele já deu uma aumentada. Hoje a gente temos alguns clientes aí do oeste de Santa Catarina, por exemplo, do norte pioneiro do Paraná, que carregam de forma regular e carregam bem. E eles já estão a 400, 500 quilômetros aí da costa. Na verdade, o que a gente vê aqui, até com o nosso podcast, é um desafio de trazer mais informação e simplificar um processo que, na prática, se a gente fala para alguém, né? É muito simples. Bom, mas o simples começa de onde, né? Ele começa que até o mesmo documento é utilizado para o transporte, que é a nota fiscal. Então, se a gente for ver um processo desde o início, a gente tem aqui uma oportunidade dos clientes terem um custo melhor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E com um processo um pouquinho diferente, mas não nem um pouco complexo como é no frete internacional, né, Aline? Que tu disse que os clientes vinculam tudo, já se preocupam como é que funciona. Se tem canal se o cara vermelho. pensa que ele tá registrando uma DI, aí ele não vai fazer cabotagem nunca, o porto, né? ele já pensa nisso, né? Como é que funciona o canal? Inclusive, isso aí mexe um pouquinho com uma coisa que realmente é a minha paixão e é meu dia a dia hoje, que é a multimodalidade. É o fato de você pegar uma carga que está no interior, ir para o litoral, fazer a cabotagem e depois, de repente, ela sai ainda para o interior, né? Então, essa integração, e que o Brasil ainda, a gente não faz tão bem ainda, ela é muito pequena, e o futuro, eu não tenho dúvida de que isso é o nosso futuro, ele é muito importante. Então, essa integração aí, ela tem que ser cuidada para ser desenvolvida, porque eu acho que aí está um dos grandes segredos do desenvolvimento da cabotagem no país. E se alguns clientes até perguntam para a gente no dia a dia, provavelmente vocês também escutam isso, mas o que vale mais a pena, né? O rodoviário ou a cabotagem? A gente sempre fala, olha, eles se complementam. Mas os armadores vão matar as transportadoras. Não, sempre vai precisar de uma transportadora, de um caminhão, para fazer essa parte que é de customização. Porque, né, o navio não atraca na tua ele empresa. Não atraca. Eu sempre digo claro isso. Né? Exatamente. Navio não estaciona na tua porta. Então, infelizmente, né? E até uma das diferenças do longo curso para cabotagem é o serviço porta a porta. Ele se compara muito com o rodoviário. Então, acaba que o armador de cabotagem ele tem uma necessidade de ofertar o serviço porta a porta. Senão é até mais difícil de vender, querendo ou não, Perfeito, né, Léo? mais difícil de vender, porque é muito prático ele passar a mão no telefone e, que nem a Aline falou, encosta aqui para mim 10 horas da manhã, no outro dia de manhã ele está lá 10 horas. Então, é muito importante que a gente também dê essa praticidade para ele no dia a dia. Show de bola. E já pegando o gancho ali também da documentação,
Isso é uma das preocupações que os clientes têm também, porque eles já pensam que tem que emitir BL, invoice, packing. Então, assim, na prática, o documento de cabotagem é a nota fiscal e só. E é a mesma nota fiscal, exatamente a mesma nota fiscal emitida como se fosse num transporte rodoviário, né? Então, não tem burocracia nenhuma. Sem bicho de 7 cabeças, né? Isso. E aproveitando também o gancho do multimodal, eu acho que é isso o que mais encanta assim, na cabotagem. Porque não existe uma operação padrão, né? Com você juntando ali o rodoviário, às vezes um ferroviário também, você consegue fazer N possibilidades de operação, é um leque infinito, né? E não existe um específico para cada cliente. Você pode ter dentro da tua empresa até mesmo o mesmo cliente com vários modelos de operação que você consegue montar a partir da cabotagem como base, né? Que legal. Até tem um conceito bem interessante que o Jailson ele acabou trazendo com a multimodalidade, que é, lá fora, a logística eficiente ela é feita com o custo mais barato, os longos cursos, ou seja, por navio ou por ferrovia, etc., e a última milha, que eles chamam de last mile, daí eles usam os caminhões, que são, eu acho que é o modal mais flexível para parar de fato aonde a carga precisa chegar, né? Na mão do... E o Brasil usa muito pouco isso ainda. O Brasil usa o conceito de last mile para sair do Rio Grande do Sul até Manaus, né? O last mile dele são muitos miles ali para frente. Miles away, né? Entendeu? Então, isso que é o complexo, e a gente vinha conversando até antes do podcast, como falta ferrovias, utilizar melhor essas hidrovias para fazer a cabotagem, para de fato a gente ser um pouquinho mais efetivo logisticamente, né? Eu tenho até, Alan, uma situação que eu passei no Nordeste, esses 2 anos que eu passei lá, com relação à questão da multimodalidade. A gente vê como ela é tão pouco conhecida. Eu fui trabalhar numa companhia que a gente tinha como foco uma multimodalidade, quer seja marítimo e férreo, né? E depois a última pernada em rodoviários, é uma operação limpa, tem 3 modais, na época eram operadores da Aliança, inclusive lá, e eu liguei, assim que nós fomos startar a operação, eu liguei para a Secretaria da Fazenda para conversar sobre o meu CTE, que é um CTE multimodal. E quando eu falei com a pessoa que me atendeu no telefone, ele disse, não, mas isso não existe. Que bom, Como né? não existe? Não, um CTE multimodal não existe. Isso é CTE normal. E eu tinha um CTE da Aliança na época. Não, qual é o e-mail que eu posso te passar? Vou te apresentar um CTE que foi emitido aqui pelo Estado do Ceará. E passei. Ele disse, olha, eu nunca tinha visto. Então, tu vem aqui e vamos conversar com o delegado. Olha quanta Então, oportunidade, quer dizer, né, Jailson, que a gente tem. Ali eu tive a clareza de que essa questão da multimodalidade está muito no início no país. A gente conhece muito pouco disso aí, né? E uma coisa que nós temos que explorar, né? O governo tem que ficar atento a políticas públicas que beneficiam a multimodalidade. A multimodalidade ela carece ainda de algumas travas, de tirarmos algumas travas do processo, né? Mas não tenho dúvida de que ela vai impulsionar muito a cabotagem e os outros modais também, como o ferro também, que tem grande potencial no país. Até, Arlon, tu comentou da China, né? Até a BAC comunicou aí alguns dados que na China 50% do transporte nacional é feito de cabotagem. E no estudo utilizam muito as vias marítimas. Contra 11% daqui. 11% a 12%. Nossa, do Brasil. Então, a gente, sim, tem muito o que fazer. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, né, Jailson? Para nós que somos especialistas de logística. Quanta oportunidade a gente tem para levar para as empresas e ajudar elas, claro, a ter custos mais competitivos. Claro, aqui a gente vai falar de N coisas, né? Questões de infraestrutura, de investimentos pesados que precisam ser feitos, né, pelo governo. Mas a gente tem esse papel de ter esse olhar como você, com a sua experiência lá no Nordeste. Com certeza você olha para uma operação de um cliente que está aqui, que vende para o Nordeste com um olhar totalmente diferente do que aquele que só está acostumado a transportar no caminhão. Perfeito, é isso mesmo. Agora eu tenho uma pergunta, e Léo, eu gostaria de direcionar ela para ti, que é o seguinte. Quais são as rotas desse serviço de cabotagem hoje? Eu sei que cada armador deve ser a sua e tal, mas assim, os principais aí portos que a cabotagem opera hoje. Legal. É que nem você comentou, de fato, cada armador tem a sua rota, mas dentro da cabotagem a gente acaba tendo algumas rotas chaves, que é basicamente ligar o sul e o sudeste entre o norte e o nordeste, tá? Show de bola. Então, quais são os principais portos aí, eu diria, de norte a sul do Brasil, desde Manaus lá, vai? Manaus, Vila do Conde,
que fica no Pará, Pecém, que fica no Ceará, Suape, que fica no Pernambuco, Itaguaí, que fica em Manaus, Rio de Janeiro, Espírito Santo com Vitória, Santos, aí com um aglomerado de portos ali, Paranaguá, com TCP, Itajaí Navegantes, Rio Grande. Então esses são os principais portos. Pega a costa inteira aí de portos para... E a gente tem uma costa pronta, né? A gente costuma dizer que é uma BR livre e a gente aqui em Santa Catarina é abençoado, porque nós temos 3 portos aqui, de fato, que operam. 2 operam na navegação de cabotagem especificamente. Então, 3 portos que eu digo para container. Itapoá também, né? Como Tem Itajaí. também. Itajaí, Itapoá e Imbituba hoje operam com foco em container de cabotagem. Mas a gente sabe que tem outros armadores de cabotagem também, não só em container, para carga solta. Então, a gente vê operações de carga solta em São Francisco também. E algumas outras de operação de carga solta a granel, aí mais no norte do país. Show de bola. Isso daí já dá para ver que se você tem uma entrega aí na sua empresa, existem outras opções do que só mandar um rodoviário daqui para lá. E o trânsito já melhorou bastante, Arlon, do que nós tínhamos há 5 anos atrás. Então, hoje eu faço swap aí com 7 dias, cara. Porto a Porto, 7 dias. É relativamente rápido quando a gente para avaliar. E a carga no last mile tá ali, pronta para ser entregue. Aí vem a pergunta que tem aqui, que quais são as principais vantagens que as empresas podem esperar ao contratar cabotagem? O que vocês acham? Eu acho que tu tens um custo menor. Custo, então, preço. Sim, ele vai variar aí entre 15%, 25%, 30% mais barato, dependendo da rota. Tu tens Até porque, desculpa te interromper, mas nessa vantagem, assim, você tem que saber certo a distância, né? Sim, porque, assim, se a ela vai variar de acordo... alguns quilômetros ali, talvez a cabotagem não faça vantagem, E certo? a multimodalidade que ele comentou também, né? Que também ajuda. Tá. Então, quanto maior a distância, maior a economia, né? Show de bola. Tu tens também a questão do impacto ambiental, por exemplo, né? Tu tem uma produtividade no navio 8 vezes melhor do que num rodoviário, quer dizer... Tu garante uma emissão de poluentes muito menor, né? Você tem a baixa de risco, ou seja, risco sobre furto, roubo, qualquer acidente com a carga, né? Então, a parte de seguro também se beneficia. Eu acho que isso é um ponto super importante, Jailson, a questão da segurança. Porque tantas cargas valiosas que circulam no nosso país e é sempre algum contratempo. Acho que às vezes a gente fica muito focado no custo, porque a gente já sabe que esse é um ponto super positivo, mas a segurança é um ponto sensacional aqui, falando de Brasil. E além disso, tem a questão também do fato de você ter uma possibilidade de embarque maciço, né, uma quantidade grande de contêineres que você pode embarcar numa mesma via, né, ao mesmo tempo. Além de você ter uma estrutura hoje portuária, só complementando o que o Léo tinha falado, de 34 portos, então você tem uma gama de operações que tu pode trabalhar no país hoje. Tu tem 5 no norte, tu tem 11 no nordeste, 10 no sudeste e 8 aqui no sul. Então são 34 portos homologados hoje pela ANTAQ. Né, e o governo quer dobrar isso aí. Então, a gente tem todo um potencial para ser desenvolvido. A gente só precisa agora focar, né, ter condições, né, de trabalho, que o modal seja equiparado, por exemplo, ao rodoviário. Infelizmente, a cabotagem ela não tem a mesma tratativa que tem o rodoviário com relação à questão de governo, né, as políticas de governo, que isso que precisa ser melhorado. Mas eu acho que o potencial e a pista aí é muito grande. E além desses pontos mais específicos, né, eu acho que tem toda a parte estratégica que a cabotagem tem, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei com operação porta a porta como multimodal, né? Então, eu já tive, por exemplo, cliente com operação têxtil, que era uma carga muito visada para roubo e com um valor muito alto. Então, ele mandou aqui de Itajaí para Vitória. Né, você pensa, é pertinho, não compensa, né? Porque a cabotagem tem aquela quilometragem mínima, né? Que fala assim, 2.000 quilômetros para valer a pena. Só que a carga ia passar pelo Rio de Janeiro, que a gente sabe que já é uma região mais complicada, que as apólices de seguro já não são totalmente, não tem 100% de cobertura. Então, o que ele fez? Ele usou a cabotagem para mandar essa carga para lá, porque ele sabia que não ia correr o risco, ou o risco era muito menor de ter um roubo, de acontecer alguma coisa com a carga. Né? E além disso, você ter a opção de não concentrar a tua carga em um modal só. Né? Então, por exemplo, na operação multimodal, a gente precisa do rodoviário
rodoviário sempre vai precisar, né? Então, o rodoviário não vai acabar. Só que a gente acaba usando essa ponta rodoviária em pequenas pernadas, né? É para puxar dali até o porto, do porto lá no destino até a planta do cliente. Então, com a cabotagem, você acaba diluindo esse processo em várias etapas, acaba facilitando, né, a parte de liberação e recebimento da carga. Até, Aline, em complemento a essa questão estratégica, vou pontuar ali uma das desvantagens, né, que talvez se encaixe aí depois nos teus desafios, sabe, Arron? Porque eu vejo como na posição do cliente, ele pode às vezes até sentir um pouco de segurança com relação a embarcar no marítimo, só que muitas vezes ele tem dificuldade de fazer essa entrega diversificada, essa entrega quebrada, fracionada, no destino final. Porque é um ponto que a gente tem muito que melhorar, que hoje não acontece pela parte dos armadores. Ainda está em muito desenvolvimento, né? Só que a gente vê cada vez mais empresas entrando, entregando essa multimodalidade, essa questão das entregas fracionadas. Então, acho que esse é um ponto que vai muito da estratégia da empresa, como tu bem comentou, em parar, em diversificar e ter bons parceiros em ambas as pontas. Tanto no carregamento quanto para uma distribuição. A gente já viu até de um negócio bem legal. Nós participamos de um evento de logística e foi aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e existiam duas grandes empresas, eu não vou recordar quem era, mas vamos usar um exemplo aqui fictício. Se essas empresas quiserem patrocinar o podcast, pode ficar à vontade, mas enfim. Vamos dizer que era a Balduco e outra concorrente dela, que elas, passando a dificuldade de logística no Brasil, por causa de falta de caminhão, de entrega, do tempo deles, timing, da forma com que a empresa deles operavam, eles montaram um operador logístico, eles, concorrentes, e tomaram a decisão de brigar lá na gôndola e não no processo logístico anterior. Com isso, eles ganharam força, os dois, eficiência. Afinal, o ponto de venda é o mesmo. O nome né? disso é competição. Quando dois concorrentes se juntam em prol de um mesmo benefício. O meu colega amigo Luiz, aqui do Porto da Portonave, fez a monografia do mestrado dele justamente sobre esse tema. Como é o nome? Competição. Coopetição. Isso, quando dois concorrentes se juntam em prol de um mesmo benefício. Eu vou dar um exemplo nosso. Eu acho que isso é legal. Eu tenho um concorrente que ele tem um joint comigo. Então, Esse joint é vocês operarem juntos o mesmo navio. Isso, nós temos 2 serviços, onde os 2 serviços rodam com cada um com 4 navios. Um serviço roda com 3 navios meus e um navio dele, e no outro ao inverso. Show de bola, show de bola. Eu queria até tocar no assunto da questão da greve do caminhoneiro, porque se a cabotagem precisava de um outdoor ou de uma propaganda ou de alguma coisa que acontecesse para as pessoas enxergarem Ali a cabotagem, estampou. ali ficou muito Como claro. oportunidade mesmo, Muito, né? muito Sair do claro. papel, né? Então, eu considero um divisor de águas a questão da greve dos caminhoneiros. Porque aí o que aconteceu? Os embarcadores tomaram a consciência de que você não pode colocar os ovos todos numa mesma cesta. Para tudo, né? Pra Não é tudo, só né? cabotagem. Né? Então, essa greve dos caminhoneiros, ela vai ter uma repercussão, nós estamos colhendo agora e para muitos anos para frente, porque ali foi detectado de que uma companhia, e eu acompanhei bem o caso da Ambev, por exemplo, a Ambev, institucionalmente, ela fez um target e ela disse, olha, minha matriz de transporte não pode ser pura rodoviária, ela não pode. Então, chamou todo mundo, se for preciso a gente pagar um pouquinho mais, se for o caso, mas a gente vai ter que dividir. Os grandes estão seguindo assim, viu? Eles já têm uma meta forte de converter parte do share dele que está no rodoviário para a cabotagem. E Diele, a questão do transporte, da questão do fracionado, eu acho que é uma evolução. Nós vamos chegar nesse nível. A questão hoje, ela passa por segurança, nós termos condições de investir. Né? Então, a questão do governo, e aí vem todas aquelas ações que a gente está cobrando já do governo com relação à cabotagem, vão chegar a trazer essa questão do fracionado também para a cabotagem. Mas eu acho que ele vai chegar, em algum momento ele vai chegar. Que é aumentar essa customização na ponta, Sim. né? Porque hoje, até lidando com os clientes no dia a dia, eu percebo uma necessidade forte nesse sentido. Claro que quem quer experimentar, quer fazer, existem meios, tem empresas que já fazem, mas é algo ainda que, se o marítimo já está ainda em evolução, essa parte da ponta, da entrega, eu acredito que é algo que vai mais alguns anos ainda para ficar
mais popular. Esse o fracionado, ele é um desafio, viu? Desafio. É um Ele é um desafio. desafio, mas ele já é uma realidade, né? Porque eu trabalhava com fracionado, né? Eu estava montando um projeto de fracionado no estilo do LCL internacional mesmo, no consolidado próprio. E a nossa ideia era fazer, por exemplo, consolidar um container único com 50 entregas diferentes, de 50 embarcadores diferentes e distribuir isso daí, né? É um projeto audacioso e desafiador, né? Mas a gente começou aos pouquinhos consolidando menos, né? Então, a gente já vinha fazendo operações de um embarcador com vários destinatários, né? Montava uma rota, já fazia isso antes da estufagem, já montava uma rota ali, estufava o container já na ordem e ia entregando em container mesmo. Ou a gente já fez também, como éramos operadores multimodais, consolidava, pegava 2, 3 clientes ali com cargas compatíveis, né? E também monta um esquema de rota ali e sai para fazer a entrega. Essa distribuição pode ser feita tanto em container como agregar um armazém, desovar essa carga e depois distribuir em veículos menores. A gente fazia, quando eu estava lá, bastante operações para Manaus, né, com entregas em Manaus e no mesmo container ia entregas para Boa Vista. Então, é isso que é o legal da cabotagem, né, de todas as possibilidades. Não tem o que não dá para fazer. Isso até a gente veio discutindo sobre isso, né? Que às vezes, dentro do cliente final, quem está usando esse serviço para distribuir sua carga, enfim, para receber sua carga, ele às vezes é o responsável pelo transporte internacional também, aí ele vem com um certo tipo de preconceito e algumas outras facilidades. E, por outro lado, pode ser o cara do transporte nacional, que está acostumado talvez só com rodoviário ou com ferroviário, vem com certos preconceitos e também certas facilidades. Não facilita para ninguém, né, no fim das contas, né? Na verdade, o que todos têm que ter no pensamento deles é que vai ter que acontecer um planejamento diferente do rodoviário. E tu já percebeu que eu acho que nos 30 podcasts que a gente gravou, DL, a gente fala de planejamento, né? Vamos fazer um sobre planejamento. Podia ser, né? Tive uma ideia. Vamos fazer um sobre planejamento, citar os pontos mais críticos de uma importação. De uma importação, Isso é legal, viu? total, né? Porque no fim das contas a gente percebe o quanto logística, num geral, comércio exterior, até nacional, mas usando esses dois, comércio exterior e logística, o quanto o planejamento é um divisor de águas entre ganhar bem numa operação ou ter prejuízos com isso, não é? Até porque, se a gente fala ali do rodoviário, comparando com a cabotagem, digamos o rodoviário na operação completa, não multimodal. A gente vai ter que considerar que na cabotagem, o cliente ele vai ter que tirar a carga da fábrica dele, vai para o porto ou para algum armazém para ser estufado. Então, vai ter que ser entregue alguns dias antes no porto para cumprir com o deadline da carga. Aí tu entrou num assunto legal. Primeiro, deadline. O que significa? Isso, que é o prazo para finalização, prazo de entrega, né? Deadline é um prazo que tem que ser cumprido. Então, diferente do rodoviário, vamos tentar trazer para a prática. Diferente de um rodoviário, onde eu ligo para uma transportadora e digo, coleta minha carga aqui na minha fábrica às 10 horas, e o cara para lá com o caminhão e eu preparo as coisas e empurro para dentro do caminhão. E foi. Vamos falar assim, empurro para... Você pode fazer isso na cabotagem também. Não. Mas vai ter um caminhão. Assim, Só que você tem que ver qual navio que vai embarcar. Exato. Aí já tem que ter uma certa programação aí, né? Porque o navio não sai todo dia, toda hora, todo instante, certo? Como é que funciona? A principal característica da cabotagem, né, do serviço de cabotagem, chama-se previsibilidade, né? Então, tu tens um meio confiável, mas que precisa de planejamento. Então, a cabotagem, ela trabalha com prazos, né, que tem que ser cumpridos. O navio, ele tem que ficar o menor tempo possível na coleta desses contêineres. Então, eles são colocados lá num prazo determinado para que sejam retirados e colocados no navio, da mesma forma na entrega lá. Então, eu digo sempre, na logística, você sempre cede alguma coisa para ter outra. Você não pode ter tudo, né? Então, você cede. Tem duas coisas que são inimigos na logística: custo e tempo. Então, se você cede custo, ou seja, eu posso gastar mais para ter um tempo menor, você pode usar até avião, né? Certo. Agora, claro, se você precisa de um custo mais competitivo, você tem que abrir mão de alguma coisa. E essa coisa aí é tempo.
né? Especificamente na cabotagem é tempo. Então, compete então a quem é o gestor da logística da companhia, né, ou do embarcador, ter essa noção. O importante que eu queria falar é o seguinte, que a cabotagem ela é competitiva no mundo inteiro, em qualquer lugar que ela atua. Ela pode não servir para todos os tipos de embarque, mas ela é importante e ela é considerável em qualquer circunstância, matriz, né? em qualquer matriz de transporte, em qualquer lugar Ela do mundo. tem que ser avaliada, né, Mas ela Jair? tem que ser avaliada. É legal deixar claro, porque assim, em nenhum momento a gente vai levantar uma bandeira de que para todo mundo e começa a operar só cabotagem, Isso, né? exatamente. Cada Não, um vai- tem seu Eu perfil. acho que logística é meio que uma engenharia, de certa forma, que é alinhar aí o tempo do que você vendeu para o seu cliente, com a entrega necessária, com os custos e até com a estratégia da sua própria empresa. Como a Aline já comentou, teve a estratégia de uma empresa que mandou por cabotagem, às vezes mesmo mais caro e etc., pela segurança. É uma A gente estratégia pode da usar um empresa. exemplo que está acontecendo agora, né? Que acontece todo ano, então mesmo que a pessoa escute o podcast ano que vem, que é a baixa lá em Manaus da água do rio. Perfeito. Então, o que está acontecendo? Não tem espaço para Manaus, a gente está vivendo uma situação que ou as empresas se planejaram, ou se não se planejaram, ou às vezes não tem como se planejar mais do que já se planejam. Então, elas estão tendo que escolher outras modalidades de transporte. Por isso que vem muito bem o que a Aline falou. Não dá para colocar tudo em uma modalidade só, né? E é legal comentar também na questão de segurança, que a gente fala assim, qual que são as principais rotas? A gente sempre normalmente fala, sul, sudeste, entre o norte e o sul, entre o norte, o nordeste e o sul, sudeste, ou vice-versa e tal. Mas a gente também recebe algumas solicitações sul para Itaguaí, sul-sudeste. Ou sul São Paulo já teve também. Para reposicionamento de container, né? Às vezes faz uma importação ou, sei lá, acontece alguma coisa que você tem um container para devolver em Santos, né? Então, também tem essa opção de não só mandar rodoviário, tem a opção de mandar via cabotagem, né? Fazer esse reposicionamento, mesmo que seja curto. Assim, eu vi experiências nossas ali na empresa que houve uma importação, a importação ela era de vidros, e para evitar com que a carga fosse manuseada, seguiu-se com a cabotagem, mesmo com custo elevado ou não, enfim, porque o manuseio excessivo da carga poderia vir à avaria. Segue Então, o baile. até de segurança diferente, não tinha nada a ver com um assalto, com nada, era manuseio da carga mesmo. Esse é um ponto que eu acho que também vai beneficiar muito a cabotagem, e aí o Léo me corrige aqui, se é a questão de a gente fazer uma importação e aproveitar o mesmo container para fazer a cabotagem, né? Hoje eu escutei de um cliente que ele conseguiu fazer uma operação mudando de armador. Ou seja, ele conseguiu fazer uma importação para um armador e na cabotagem usar outro. A gente faz isso. Não é Nós isso? fazemos isso. Tem uma coisa que nosso estado aqui, ele tem alguns benefícios fiscais. Isso nos ajuda a buscar carga. Claro. Então a gente vai também nesse intuito. Quem que é o importador que está aqui, que a estrutura dele, o destino final da carga não está aqui, mas ele está aqui justamente pelo benefício. E tem um grande share dessas cargas que vão para São Paulo, que vão isso aí. para o Rio. Então, como a gente pode manter a carga naquele mesmo container e embarcar para São Paulo, continuar o trajeto final da carga? Então, ele nacionaliza aqui e segue. Então, tem alguns que seguem nesse fluxo mesmo. Mas, Léo, aí ele tem que negociar isso com o armador dele, de importação. E isso é legal você comentar. Por quê? Porque como a carga veio num container de longo curso, normalmente aquele container de longo curso, ele precisa ser devolvido no porto de destino que ele chegou. Então, se a carga chegou aqui em Itajaí, por exemplo, normalmente ele vai devolver o container vazio de longo curso aqui em Itajaí. Não devolveria, por exemplo, lá no Pernambuco. Então, se o cliente quiser fazer uma cabotagem no mesmo container para Pernambuco, a gente fala, ok, a gente pode fazer, não tem um problema. Valida com o seu armador de longo curso lá só para você não ter o problema de ter que trazer o container vazio para cá de volta. E aí sua logística, em vez de ficar mais barato, ficar mais cara. Ou se for por uma questão de segurança, que nem a gente comentou, que aí esse é um ponto muito legal de a gente comentar, segurança, tá, pessoal? Segurança na navegação, prioridade total. Qualquer coisa que acontece, pode parar o navio. Então, segurança, em primeiro lugar. Até assim, Jailson, complementando algumas situações que eu vivi, tudo isso tem que ser verificado antes na escolha do armador no embarque. Mas né? lá Então, na origem. lá na origem. Lembrar. Porque eu vivenciei casos que o armador não aceitava a utilização de outro container, porque vai muito do grupo daquele armador. Então, às vezes é um armador que
ele faz parte de um outro grupo, ele aceita, existem algumas restrições nesse sentido, né? Talvez que... Sou bandeira branca. É, que tu é bandeira branca, né, Léo? Mas acontece sim, então, às vezes os clientes, a carga chegou no Brasil, mas eu quero usar o mesmo container. É importante que essa verificação seja feita antes do embarque, lá na origem, para que possa fazer todo esse alinhamento, e daí chegou, já resolve, não perde tempo, não gera demurrage, tem uma série de O alinhamento tem que ser feito antes de tudo, né? Na contratação do frete, isso, lá na importação. na escolha lá do armador, na origem, e esse alinhamento já com o armador de cabotagem. E qual que era o principal desafio? Qual é o principal desafio da cabotagem hoje? Eu vi o Jailson batendo bastante na tecla do governo, de precisar de alguns tipos de auxílios. É isso? Tem mais alguma coisa? Como é que é? Não, eu acho que nós temos uma pauta, né, hoje, que é defendida por várias entidades de classe, aí, a ABAC e outras, que é a questão do tributo, do ICMS sobre o combustível, a questão da praticagem, né? Hoje você exige a praticagem da cabotagem como do longo curso. Você tem a própria questão de legislação, a gente entende que ela tem que ser mais enxuta para que a carga, uma vez cai, que baixa no chão, ela imediatamente seja retirada. E a gente entende que ainda há crivos que poderiam ser melhorados para que a gente tenha uma condição de carga desceu, ela já vai ser entregue de imediato, né? Então, a desburocratização na chegada do porto. Então, a gente tem alguns itens que precisam ser melhorados ainda. Eu estou aqui falando 3, 4 pontos, Claro. existem 10, 12 pontos aí que precisam ser melhorados, mas eu acho que isso tudo vai contribuir para que a gente tenha uma cabotagem mais eficiente. Porque, claro, a questão é tudo custo. Você tem que tentar baixar custo, né? No momento que você dá o mesmo tratamento, por exemplo, que o rodoviário tem, e você replica isso também para a cabotagem, você dá mais concorrência, a quilometragem lá, a nossa última milha pode ser mais esticada, então a gente consegue ser mais competitivo num trecho maior. Ô, Diele, tem uma pergunta daí, eu quero puxar mais para a parte prática, né? E eu vou usar bastante tu e a Aline para nos passarem isso, que é como é que um cliente contrata cabotagem? Com quem que ele precisa falar, assim? Quero fazer um estudo aí, o que eu faço? Arlon, ele pode, sendo bem franca, né? Liga pra mim, né? Isso, liga pra mim. Então, na dúvida, tá, gente? A Jelly do podcast vai te ajudar, a Aline também, né, Aline? Já tá virando um produto, ó, a Jelly do podcast, tô aqui, só me liga. Eu tô brincando. Na verdade, o que os especialistas de logística fazem nisso tudo é avaliar quais são as melhores opções, né? Tanto de cabotagem quanto de rodoviário. Mas o cliente, ele ouviu o nosso podcast e pensou: quero fazer cabotagem, ou no mínimo quero estudar sobre isso. Ele pode pegar o telefone, pesquisar no Google e dizer armadores de cabotagem. Ligar para eles e dizer: olha, eu quero fazer um estudo para ver se vale a pena, não vale a pena. Ele vai pegar o seu CNPJ e tudo mais, vai te mandar uma cotação. Ou você vai conversar com algum intermediário que vai fazer esse estudo, seja seu despachante aduaneiro, seu agente de cargas, né? Às vezes alguma trading que já faz a importação, né? Apesar de serem processos diferentes, e vai pegar esses valores e vai estudar para ti. Então, ele gostou do valor, ele quer contratar, é feito uma reserva, né? Então, primeiro, o cliente que quer fazer cabotagem, ele precisa ter um preço negociado. Então, é gerado um contratinho nesse preço, e ele vai fazer a reserva no site do armador ou através do seu agente de cargas, direto lá no site, com o número do contrato dele, né? Com o número da reserva do frete que foi negociado. A partir dali, ele vai contratar, ele vai informar que tipo de serviço que ele quer. Se ele quer um porto-porto, não. Eu vou só contratar do porto de Santos para o porto de Manaus. Não, mas eu queria que viesse buscar aqui na minha fábrica e entregasse lá no cliente final. Então, ele vai escolher a modalidade, que vai ser porta ou porto. Isso tudo são detalhes que são bem importantes. Então, ele fez a reserva, ele vai fazer o agendamento ou do navio ou da sua coleta e ficar ali disponível esperando para o próximo passo, que provavelmente vai ser ele enviar a nota fiscal para poder fazer esse embarque. Aline, contratou o serviço, começou isso aí que a Jelly comentou com a gente. O que ele precisa mais se preocupar ou prestar atenção no fim das contas? Então, na verdade, só complementando, né, a fala da DL, eu, como agente de carga, eu sempre falo para o cliente que nós não fazemos operação porto-porto, porque é uma operação padrão que o armador atende muito bem. Então, nós entramos quando tem uma ponta rodoviária ou algo a mais que precisa ser feito na operação, né? Nesses casos, eu sempre indico fechar com um intermediário,
né? Independente de quem for, que ele escolha algum que confie e que seja feito por intermediário, porque eu já tive casos que eu fui num cliente apresentar a cabotagem e ele falou, eu não quero porque eu negociei um valor com o armador e depois quando chegou a cobrança tinha um monte de coisa que eu nem sabia. Então, o que acontece? Numa operação porta a porta, digamos assim, não é só o custo marítimo, né? Você vai ter o custo rodoviário, você vai ter, dependendo do porto de destino, você vai ter armazenagem no porto, né? Então, tem vários, tem levante, movimentação de container, então tem várias taxinhas, vários valores que talvez numa operação fechando direto com o armador, eu não sei como que funciona, né, lá dentro, mas que talvez isso não entre no custo, né, do armador e o cliente acaba... Vai ter que por conta pesquisar, né? Vai ter que por conta pesquisar. E quando ele fecha com um intermediador, a gente já sabe tudo que vai envolver o custo e já passa, o valor final que o teu boleto que você vai receber é esse daqui, salvo aconteça alguma coisa muito fora da curva, né? Entendi. Então, o que eu sempre indico é sempre buscar um intermediador quando não for uma operação padrão de porto-porto. E após isso, né, fechou a operação, o valor está ok, emitiu a nota fiscal, a carga foi coletada, entregue no porto, tudo certinho. Não tem mais nada que se preocupar, porque vai chegar no destino. Eu presenciei muitos poucos casos de omissão de navio ou que a carga teve que rolar, né? Normalmente funciona redondinho. Às vezes que aconteceu, normalmente é quando o porto aqui acaba fechando, né, que o navio não consegue manobrar e tal, mas fora isso é bem tranquilo. Mas aí não é muito culpa do armador em si, Não. sim de uma situação Estrutura meteorológica. Mas é o cliente que estrutural. paga, no fim, Claro, é a claro. conta do cliente. Então, se Mas é legal dizer Mais ou isso. menos. Sobra bastante conta pra gente também. Não, mas eu digo assim, que nem a Aline falou, né? Que basicamente é isso. Só que tem um ponto bem importante para quem faz o rodoviário que se preocupa com a diária do caminhão. O cliente, o caminhão ficou parado por alguma circunstância e gerou diária. Se preocupem na cabotagem que tudo existe um prazo para você cumprir. Então, se você entregar o container no porto, você tem que olhar qual que é o prazo limite para você fazer a entrega. Como você tem que saber também qual que é o prazo que você tem para retirar o vazio, para fazer estufagem. Pra devolver Tudo ele tem também, né? prazo. Então tem, porque, mas daí eu achei que eu podia entregar depois. Vai ter custo, o container não vai embarcar. Isso funciona para origem, para entrega. Mas não tem segredo. Existem prazos que você tem que questionar com quem você está negociando, que é, qual que é o prazo para eu retirar o meu container? Com quanto tempo antes e qual o meu limite? Porque o container, ele existe um controle, né, de devolução, controle de retirada. Então se preocupem com isso. E também o mesmo acontece no porto. Você tem uma negociação no porto que você é livre de pagar armazenagem por alguns dias. Não é para sempre. Então, se você depositou o container antes do prazo... Nada é para sempre. Nada é Vamos para falar assim, vai sempre, ficar mais gente. fácil. Nada é para sempre. O para sempre sempre acaba. Então, Usando até música. enfim. Ô, Di, uma das coisas que o pessoal mais se preocupa, e até uma vez eu ouvi esse conceito e eu achei bem legal para ficar bem claro. Eles diziam assim, o container, ele é um meio de transporte. Ele não é seu. Eles chamavam de meio de transporte. Ele é nem um meio de equipamento, transporte ou né? unidade de carga? É. E essa é uma discussão. Mas eu lembro que, para simplificar o comércio exterior, as pessoas dizem assim, esse é um meio de transporte, você tem que devolver ele. Você não fica com o caminhão do transportador quando ele entrega a tua carga lá, assim como você não pode ficar com o container quando ele é entregue na sua empresa, né? Então... E é legal que a Yari comentou a questão de prazo. Quando a gente faz o contrato em si, uma proposta comercial, tem alguns prazos assim que eu acho que é importante a gente ficar atento e saber diferenciar também, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho 20 dias de demurge, daqui a pouco chega uma conta de armazenagem. Mas eu tinha 20 dias. Mas a armazenagem Isso, são do coisas, container... são palavrinhas, né? Isso. Você vai começar a estudar quando... Por que aí eu vou fazer uma reclamação aqui? A gente fez esse movimento lá na Royal Cargo, mas eu gosto de incentivar esse movimento, que é parar de utilizar termos difíceis no comércio exterior e começar a falar o português claro, né? Legal, Ao invés legal. de dizer deadline, de free time, de não sei... Por que não fala, então, assim, a data limite para a retirada do container vazio, data limite para a entrega do container vazio no terminal, no destino, É porque sabe? ele vem já do longo curso.
Ele já vem... A cabotagem ele é uma mescla de longo curso com rodoviário. Entendo. Então você acaba tendo uma... Que nem você falou, tem o prazo da estadia free da carreta. A gente tem um período livre para coleta e entrega. Quanto tempo é? O que eu acordar com o cliente. 5, 6, 7, 8, 10 horas. Mas o que a gente acordar vai estar ali. Então é importante você saber. Uma coisa que eu costumo falar para o cliente, independente se é um cliente de cabotagem, terminal, longo curso, o que for, acompanhe a sua operação do começo ao final. Saiba com quem você está trabalhando, conheça a pessoa, facilita isso no seu dia a dia, entenda o processo em si. Você não precisa ser um especialista, mas sabe que carga vai estar aqui, que lá é importante, e entenda a modalidade. A Jerry comentou em um determinado momento as modalidades. Então, eu hoje opero com a Aline, porta a porta, opero com algum outro cliente porta a porta. Então, tem algumas características específicas que é importante você entender na modalidade, e é a responsabilidade. A modalidade, ela determina uma responsabilidade para o usuário em si do sistema. Então, você fez porto a porto, a responsabilidade de você negociar, de negociar a armazenagem no terminal é sua, não é minha. A do container, do detention e demurge, vamos lá, o que é o detention e demurge, né? Vamos lá. É o prazo... O Léo já pegou o espírito e já está simplificando. Vai lá, o detention é a mesma situação, tá? O detention e demurge é a mesma característica, só que um é na origem e outro é no destino. É o prazo que você pode ficar com o container, com aquela caixinha. Se quiser saber mais sobre isso, nós temos um episódio, eu acho que é o número 7, eu vou chutar, né? Mas enfim, de Demurge Detention. Oi, eu dei uma pausa aqui para te falar que não é realmente o episódio número 7 que fala de Demurge Detention. O episódio que fala de Demurge Detention é o número 3. O número 7 fala de senso de urgência no Comex. Mas ouve lá também, ouve os dois. Mas enfim, dá uma olhada aqui, só rola pra cima aqui no podcast, tem sobre Demurge Detention, explica bem na prática aí como é que funciona isso. Desculpa, e é legal porque daí você começa a diferenciar e identificar o que é o que e a pessoa começa a entender o processo como um todo. Isso que é importante. Show de bola. E aproveitando esse gancho de prazos, né? Vamos dizer assim, deadline, free time, todas essas negociações feitas antes, para mostrar para quem está ouvindo e não conhece a cabotagem ainda, que ela é tão maravilhosa que você consegue usar os prazos que até então é uma preocupação, você consegue usar ao seu favor, né? Porque a gente já usou isso como gargalo do cliente tirar a carga do centro de distribuição dele. Então, por exemplo, deadline de carga vence tal dia, só que o gate abre no porto 7 dias antes. Então, você já ganha 7 dias que você pode usar o porto como o teu armazém. Né? A carga chegou lá no destino final. Normalmente, exceto Manaus, acho que é o único que não tem free time de armazenagem, então, tirando Manaus, você tem mais 10 dias. Então, você tem mais 10 dias para deixar a tua carga usando o porto como armazenagem, né? Como sem custo nenhum, que já é um free time, né? Então, não é, mesmo sendo um ponto que talvez seja um detalhe mais problemático, você pode reverter isso e usar ao seu favor como estratégia operacional mesmo. Aí vem da engenharia que a gente estava falando, né? Não existe aí, eu acho que uma faculdade de engenharia logística, mas deveria existir, né? Pelo pois trabalho que e a Aline tocou e é engraçado agora até para quem está nos ouvindo entender as figuras, né? A cabotagem, tu tem operando a cabotagem os armadores, e aí então você pode contratar diretamente com o armador a tua carga, e você tem alguns outros entes ali que também servem de ponte, né? E vão te também prestar um serviço. Então, para traçar uma linha básica, eu vou dizer o seguinte: hoje o armador ele tem um foco nele na operação, via de regra. Claro. Né? Então ele tem a regra é posta, está na proposta, e tu tens que acompanhar, como o próprio Léo falou ali. Então, se eu tenho um cliente, e aí eu trabalho, por exemplo, que eu faço, que a Aline deve fazer também, que é de acompanhar a tua carga. Né, de o cliente não precisar ele estar fazendo isso, então ele fala, eu vou acompanhar a carga, vou fazer todo esse trabalho que poderia, né, estaria na mão dele se ele contratasse um armador, e aí sim, um operador como a Ultimax, né, vendendo aqui o meu jabá aqui, vender teu peixe, tá qual? a gente já faz o porta a porta, como a Aline falou,
E aí você faz a operação de busca e entrega no ponto final, monitorando todos esses prazos, né? Negociando com o porto, fazendo todo esse trabalho que ele tem. E aí, claro, a gente termina por facilitar a vida dele. Por exemplo, quando eu construo uma tarifa com ele, a tarifa do armador ela é cheia de detalhes, que você tem que atentar bem, né? O armador ele precifica vários tipos de serviço e a gente tenta ser um pouquinho mais simples nessa questão de tarifação e tal. Então, acho que tudo isso aí também ajuda. Então, eu sempre digo que é questão de perfil. Né? Claro, o cara que já está acostumado, ele já faz a operação dele todo dia, ele já está com o armador. Ou ele, aquela né? Ele não vai ter o perfil setor, né? Às vezes a exato, empresa dedicado, tem um setor que dedicado, que cuida, maravilha. Então depende Agora, do perfil para todas do as marcador. outras, de repente tem aí o agente de cargas. Eu vou chamar assim, mas qualquer operador aí que pode facilitar o meio do campo. Maravilha. Gente, eu acho que já ficou um pouco bem claro aí de como é que funciona a cabotagem, o que tem de erros e acertos aí. Mas eu quero caminhar para a última pergunta, que é a que eu mais gosto, que é assim, ó, se o nosso ouvinte não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, porque se distraiu com alguma coisa e tal, e pegar esses últimos 5 minutinhos que a gente tem de podcast, qual é a dica, conselho, o que a gente pode dizer para ele como prioritário em relação à cabotagem? O que vocês acham? Planejamento. Aí, ó. Planejamento. Eu acredito que é o planejamento. Eu acho que o planejamento é o que ele te dá um norte muito bom. Porque tem clientes que ele vai olhar o custo do frete, mas ele não olha o custo de armazém dele. Que nem a Aline colocou. Quando você começa a trazer isso para colocar na mesa, pô, amigão, você tá ficando um mês com a carga parada aqui no seu armazém, quantos metros cúbicos você tem aqui dentro? Vamos fazer o seguinte, eu tenho operação hoje que eu dedico 3.000 containers na operação para um cliente. E eu uso o container como armazém. Eu faço isso. E ele embarca comigo depois de cabotagem. Eu trago a carga dele de longo curso, eu armazeno no container e eu faço isso de modelo de negócio. Então, quando o planejamento funciona, ele mostra que funciona. A questão do last mile... Muitas vezes eu já me deparei com um cliente falando assim, mas você demora 14 dias para entregar lá em Recife? Quando você junta o porta a porta aqui, eu digo o seguinte, então vamos fazer o seguinte, conta a partir do momento que a carga tá lá e você pede para entregar, daí eu vou te entregar no mesmo dia. Aí você vai ligar pro cara que ele vai coletar, ele vai te entregar 4, 5 dias depois. Então acho que o planejamento, ele tá muito a nosso favor. E quando você consegue se planejar, você anda na frente. Show. DL. Eu tenho um comentário pela vivência que eu tenho tido assim na cabotagem diretamente, que é a seguinte, gente, se você optar por fazer pelo armador, ok, zero problema, foi uma decisão que você fez, né? Não colocar um intermediário. Mas vou dar uma dica, olha todas as taxas. Por exemplo, ele vai te cobrar o frete, o combustível, ele vai te cobrar eventualmente uma taxa extra de alguma situação de mercado, né? Tá faltando espaço, algo nesse sentido. Ele vai te cobrar seguro e também ICMS. Então, às vezes você fica lá, nossa, eu cotei um rodoviário, deu 20 mil. ICM é o leão. E daí eu cotei a cabotagem, nossa, a cabotagem ficou 5,5. Vou fazer cabotagem. Daí depois vem, mas é porque não sei o quê, porque você não falou e tudo mais. Então, assim, gente, a cabotagem é simples, mas como tudo na vida, e principalmente no comércio exterior e na logística, é importante a gente entender antes de mergulhar. Então, olha todas as taxinhas, elas vão estar escritas na proposta ou no corpo do e-mail. E na dúvida, entre em contato aqui com algum dos nossos especialistas para te ajudar a precificar esse valor. Show de bola. Aline, o que temos aí de dica? Aquele último copo que o cara tá lavando ouvindo o nosso podcast aí. E aí? A dica é, vai sem medo. Boa, Aline. Acredita, né? Aline resumiu tudo. Fecha o olho e se joga, é isso? Joga porque a cabotagem é o futuro Aí, do transporte. essa gosta, né? Eu gosto, gosta. eu defendo a cabotagem. E eu acho que assim, o planejamento é importante, né? E é importante você ter alguém que entenda como funciona. Mas eu acho que a principal questão, assim, talvez, que está ali do lado com o planejamento, é perder o medo mesmo, confiar, porque é uma operação que funciona. Então, fecha o olho e vai. Ainda mais quando você migra do rodo para cabotagem. Esse é um trabalho difícil de se fazer. Você quebrar o paradigma dele, de ele sair do rodoviário. Mas a gente só aprende tendo essa experiência, no fim das contas, né? Então, às vezes, você tem 10 containers, experiencia um e vê o que dá. É isso. É isso? É isso aí. O Léo tirou o que eu ia falar exatamente isso. É uma quebra de paradigma. Show de bola. Quando você resolve sair do rodoviário para a cabotagem, é uma quebra de paradigma. Né? Você vai abrir mão de algumas coisas, porém você vai ter outras.
Então, é muito importante o planejamento, né? Sem ser redundante, é você planejar a tua carga, entender como é que vai ser o atendimento a partir de então, né? Mas a cabotagem, ela tem condições de te atender em praticamente, né, todos os itens do rodoviário, com muito mais economia, né? E é importante só que você avalie essa questão de adaptação, se a companhia, a tua empresa, a empresa do embarcador, ela está disposta a ceder algumas coisas para terem outra. Mas eu entendo que é um caminho irreversível aí. A cabotagem vai crescer muito aí. Eu vou deixar como dica, incentive esses novos meios modais aí que a gente tem, como a cabotagem, como ferroviário e etc., para agregar junto com o que a gente já tem bem desenvolvido, que é o rodoviário, e tentar trazer mais eficiência aí, ao ponto de você não sentir aquela dorzinha na hora de pagar um frete, né? A gente levanta uma bandeira aqui no Teus e Tons que algum dia a gente vai fazer alguém pagar um frete feliz. Dá um sorriso e dizer, paguei R$19,90 no frete e eu tô feliz, sua cacete, porque vai chegar na minha casa e vai ser hoje. Né? Hoje não é assim. Pagar sorrindo, né? Hoje não é assim, hoje o cara paga mais caro por frete grátis do que botando mercadoria mais frete, porque ele não gosta de pagar frete. Barato que sai caro. Mas é aquilo que eu comentei ali há pouco. O pessoal olha muito frete e não olha o processo logístico como todo. É legal que você comentou. Vamos fazer um curso de engenharia de logística. De fato, é uma engenharia mesmo. Porque se tu olhar só uma vertente, pode não valer a pena. Claro. Começa a ramificar e olhar tudo, vamos olhar já um pouquinho diferente. Aí, né? Usaram a logística como... que a logística, na verdade, ela é bem abrangente, essa palavra em si, né? Mas, parei de olhar o frete de cabotagem e olhei como um sistema de armazenagem para mim aqui. Facilita, certo? Então, tem bastante... Muito ponto positivo, né, Alan? A questão é a informação. A nossa ideia é trazer essa informação e aí você agora se aprofundar aí. Tem 3 especialistas na mesa, vocês vão ter os contatos deles ali, aproveitem, entrem em contato com eles. E tem eu e a Jelly aqui, né, Isso Jelly? aí. A gente fica aí passeando só e contando histórias de comércio exterior. Contando histórias dos nossos colegas, né? Assim que é bom, né? Gente, eu acho que a gente fica por aqui. Eu acho que o podcast foi bem impactante aí para quem não conhecia essa área, para quem já conhecia, tenta passar aí para os teus amigos, enfim, contribui com a gente de levar essa palavra de facilitar o comércio exterior lá para frente. Porque a nossa ideia de fato é essa e é para isso que a gente luta. Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado aí pela parceria, valeu, um abraço, tchau!